A gente vai a Brasília, o João Pedro Melo está conosco. O presidente Lula se reuniu hoje com reitores de universidades para tentar de alguma forma conter a greve de professores. Fala, João Pedro, boa tarde. Após mais de 50 dias de greve, o presidente Lula se reúne com reitores de universidades e institutos federais para tentar um acordo que encerre a paralisação. Durante a reunião, que teve também a participação dos ministros Camilo Santana, Esther Dweck e Luciana Santos, as propostas foram colocadas na mesa e caberá ao governo federal analisar o que pode ou não ser atendido. Em outro ponto, Lula também tratou sobre o orçamento das instituições, além do pedido de reestruturação de carreiras e os reajustes das categorias. Durante a reunião, o presidente da República cobrou dos ministros e reitores o andamento das obras dos institutos federais já anunciados pelo governo, destacando que não se pode arrumar desculpa de falta de recurso ou terreno para a execução das medidas. Eu cobro toda semana do Camilo. Camilo, pelo amor de Deus, nós temos que começar a construir os institutos que nós anunciamos. Se não tem terreno, vamos comprar o terreno. Os reitores podem ir nos prefeitos e saber se tem prédio na cidade que a gente pode colocar um instituto. O que a gente não pode é anunciar e um ano depois não ter acontecido nada. Com a desculpa de que não tem terreno, com a desculpa de que é moroso, com a desculpa de que o projeto é demorado, com a desculpa de... Não, pelo amor de Deus, nós temos que fazer acontecer. Dados apresentados pelas instituições de ensino mostram que o orçamento para manutenção de serviços e gastos do dia a dia gira em torno dos 6 bilhões de reais. O valor seria insuficiente, segundo as administrações das universidades e institutos federais, que pediram mais 2 bilhões e meio de reais ao Palácio do Planalto. O ministro da Educação, Camilo Santana, detalha a nova recomposição feita pelo governo federal. O presidente anuncia agora uma complementação para o custeio de mais 400 milhões de reais para o custeio, tanto das universidades como dos institutos federais, sendo 279,2 para as universidades, 120,7 para os institutos federais, e aí totalizando no orçamento de 2024 6,38 bilhões só para custeio para as universidades e 2,72 bilhões para os institutos federais. Ainda no encontro, o presidente Lula anunciou o programa de aceleração do crescimento para universidades e hospitais universitários. A ideia da medida é contemplar obras em infraestrutura em várias regiões do Brasil, assim como ocorreu com as primeiras fases do PAC. As universidades federais receberam neste ano de 2024 pouco mais de 6 bilhões de reais, valor similar ao recebido em 2023. Segundo o Ministério da Educação, a maioria das instituições federais já usou mais da metade do orçamento liberado para este ano, precisando de mais recursos para concluir o ano de 2024. Boa, João Pedro. O Zaidan, você quer concluir? Você estava falando sobre as rádios do Nordeste, aí depois a gente vem com o assunto do João Pedro Melo? Sim, Ronald, só para dizer que eu tenho ouvido muita gente hoje, narradores jovens, que imitam Ulisses Costa. Usam expressões que o Ulisses usa e tal, né? Então isso é normal, né? Aconteceu com o Osmar e tal, o pessoal... É uma inspiração, né? Depois cada um vai pegando o seu caminho, sua maneira e tal. Mas é muito interessante essa influência. Legal. Agora, o Ronald, essa fala do Lula me lembrou o que disse o João Pedro Stedley esta semana passada. Ele disse que o governo tem sido um governo de eventos de anúncios, né? Grandes eventos imensos. Mas dali não sai nada. Tanto que o próprio Lula disse: não podemos anunciar não sei quantos institutos e um ano depois não aconteceu nada. Nada. O Ministério da Educação está sendo mal conduzido pelo Camilo Santana. Ele não é um bom ministro. Não é. E tem uma importância política no Ceará, isso é levado em conta pelo próprio partido, etc. Mas ele não é um bom ministro da Educação. Não é. E aquela história, a greve, ela tem um aspecto cruel, né? Que é o fato de que os alunos estão sem aula. Isso atrapalha a vida e atrapalha consideravelmente a vida de muita gente. Isso adia situações que estavam esperadas, né? Planejadas, organizadas. E é terrível. Você desmobiliza, inclusive, o ambiente de ensino. Isso é muito ruim. E, ao mesmo tempo, se não há greve, não haveria esse discurso de hoje, não haveria essa dura, não haveria essa cobrança, e não haveria essa verba anunciada agora pelo Camilo Santana, essa verba adicional.
Então, é impressionante. Precisou uma situação crítica para que se fizesse isso, e tudo tem como causa a obsessão fiscal, que é exatamente o que dizem que não há, né? Que não existe, que o Haddad não tem. Não, pelo contrário, é uma obsessão que está fazendo com que falte dinheiro para N coisas que foram anunciadas. Não foram prometidas em campanha, foram anunciadas já com o governo estabelecido. Por isso que o Stedley diz que é um governo de grandes eventos, de anúncios, e que depois nada ocorre. Também na educação o cenário é muito parecido, né? Ô Zaidan, isso ficou muito caracterizado, apesar do presidente ter dito isso. De novo foi anunciado um valor importante de custeio e de investimento, né? Na casa de 5,5 bi. Essa coisa de falar, tem que ver se tem terreno, tudo mais tal, é para colocar pressão em quem precisa realizar, para não ter pensar menos nos obstáculos e mais na realização? E ao mesmo tempo fazer com que haja nos próprios prefeitos, né, a iniciativa de fazer a coisa andar, porque para os prefeitos tudo isso é muito bom. É bom que isso ocorra, que os institutos sejam erguidos, né? Isso significa mais recursos, mais verba, mais gente consumindo, aumento de renda local. É bom para todo mundo. Então, para que os prefeitos também se mobilizem. Agora, ao mesmo tempo, dá um ar de improviso, né? Dá um ar de improviso. Os prefeitos agora vão... aqui tem um terreno e tal. O Ministério, que tem um orçamento gigantesco, ele tem condições de, primeiro, conversar com os prefeitos, né? Nós temos a decisão tomada de abrirmos um instituto aí na sua cidade, um instituto federal, e vai uma equipe até aí para discutir localização, etc., para que tudo seja feito em conjunto com a prefeitura, e não a revelia da prefeitura, ignorando a prefeitura. Isso é o beabá. E aí tem de o Lula ficar dizendo pro Camilo Santana, fala pros prefeitos, dizer onde é que tem um terreno pra gente ir lá. Agora não pode ficar um ano depois de anunciar, não acontecer nada. E é exatamente isso. Exatamente isso. Não aconteceu nada. O anúncio foi feito e eu me lembrei na hora que eu estava ouvindo o Lula, me lembrei do que disse o Stedley. Porque algo muito, muito parecido foi feito em relação à questão agrária. Muito parecido. E nada aconteceu.